E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, eu quero falar de uma publicação que eu sempre quis ter na coleção. Um dia eu vou tentar correr atrás disso. A capa de Batman e Spawn da Wizard. Sim, lá em 1994, edição número 32, a Wizard juntou Frank Miller e Todd McFarlane. Vocês sabem que tem um erro nessa capa, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Vou dar alguns segundos aí, vocês perceberam qual é a grande falha? Né? Pô, a capa é legal, acho que ela é estilosa pra caramba, né? Junta dois gigantes, mas o Todd McFarlane, ele desenhou duas luas na capa. Repara, tem uma lua na mão esquerda do Spawn e tem uma lua aqui na mão também esquerda do Batman. Sim, tá, mas o vídeo não é sobre isso, eu só recuperei a imagem e vocês vão entender por quê. Frank Miller e Todd McFarlane se juntam novamente depois de mais de 20 anos para fazer uma capa relacionada ao universo do Spawn. Vocês sabem, né? As capas do Frank Miller têm rendido polêmica lá fora, a galera discute bastante. Pois então, estamos falando de um quadrinho que sai agora em setembro, que é o The Curse of Shirley Johnson, edição número 3. Essa é a capa do Frank Miller, a menininha com uma tesoura gigante cortando a cabeça da galera. Então, esse é um quadrinho focado numa personagem de 7 anos de idade, que foi uma das vítimas do Billy Kincaid no quadrinho de Spawn. Eu já vou falar mais sobre isso. O ponto é que a publicação ela vai ter duas capas variantes. Aquela ali que eu mostrei, que é exclusiva do Frank Miller, e tem essa do Todd McFarlane com o Miller. Sim, o Todd, ele arte finalizou o desenho lá do Frank Miller, e esse aqui é o resultado, né? Colaboração aí depois de mais de 20 anos, os dois numa capa do universo do Spawn. Vamos lá, gente. Não tem mais inocente na indústria de quadrinhos, tá? O nosso querido tio Todd, né? O Todd McFarlane, ele sabe que o Frank Miller chama atenção. E se vocês lerem o texto da Image falando sobre essa colaboração épica, né? Afinal, estamos falando de duas lendas do mercado norte-americano, eles exaltam muito, né? Pô, Frank Miller voltando, olha só que épico. Gente, vamos parar e pensar o seguinte. Se fosse algo realmente relacionado ao tamanho do Frank Miller e à importância dele, ele estaria fazendo uma capa da revista principal do Spawn. Ou do Rei Spawn, ou do Spawn Pistoleiro, não sei. O Miller estaria fazendo algo que todo mundo ia ficar sabendo. O Todd McFarlane colocou ele para fazer a capa de The Curse of Shirley Johnson. Número 3. Tipo assim, sabe, um negócio super específico. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, tá? O gibi não tá vendendo bem. O McFarlane pensou, ok, o que eu posso fazer? O que tem o custo mais baixo possível para eu chamar a atenção nas redes sociais e as pessoas falarem, né, e lembrarem que esse gibi existe? Aí ele chamou o Frank Miller para fazer a capa. Opinião aqui, tá? Só para deixar claro. Galera, eu sou super a favor do Frank Miller fazer essas capas. Olha que legal! A gente tem uma lenda dos quadrinhos que não parou, ele continuou produzindo, né, por mais tempo, passado aí por problemas de saúde. Então legal pra caramba, sabe? E o Miller vai lá, se diverte. É isso, eu compraria inclusive uma capa do Frank Miller, só que no Brasil só teve aquela do Tio Patinhas, né? E aí, sei lá, era uma só da Panini, mas eu compraria. Então legal demais aí, Frank Miller ainda em atividade e o Todd McFarlane pensou, ok, vou surfar na onda desta lenda. Galera, eu vou começar esse vídeo de um jeito diferente. Vocês já estão inscritos no Dois Quadrinhos? Nossa, eu acho que em 12 anos eu nunca falei para as pessoas se inscreverem, eu juro. E eu sei que muita gente assiste Dois Quadrinhos News, tem um percentual de pessoas que não tá com o botão da inscrição. Eu sei que muitas vezes isso nem faz diferença, né? O YouTube ele recomenda que a pessoa vê com frequência, mas se vocês quiserem clicar no se inscrever, isso ajuda muito, clicar no like, interagir com o vídeo. Ao mesmo tempo eu vou te convidar para ficar mais perto ainda do canal, lá em catarse.me/doisquadrinhos. São essas pessoas que fazem o teu entretenimento de domingo, ou segunda de manhã, segunda meio-dia, não sei, acontecer. E detalhe, ó, se vocês entrarem agora no site do Catarse, do Dois Quadrinhos, já tem a programação dos próximos clubes de leitura. Vocês têm ideia, galera? Vai ter Senhor das Moscas com a Joyce do Estante Diagonal, Lucas Johannathan falando sobre Ouroboros, a gente vai encontrar com o autor e conversar. Sabe, tipo, isso é o ápice da vida do leitor. A gente vai tirar o gibi da estante e conversar com um cara que simplesmente ganhou o prêmio Jabuti. Deixa eu ver o que mais. Tem... Davi Calil vai nos dar uma aula sobre narrativa, sobre a história da narrativa. Vai ter Geraldo Borges falando sobre Asa Noturna. Quem diria, né? O mundo deu uma cambalhota e agora eu tô promovendo no meu Catarse um encontro sobre Asa Noturna. A ideia é muito simples. A gente vai tirar os gibis da estante, a gente vai ler, a gente vai conversar, vai socializar e aprender sobre quadrinhos, né? A ideia também é que, sabe, a galera evolua o seu senso crítico ao consumir esta mídia, tá bom?
Atenção, galera, tenho atualizações sobre o Gibi SP Festival, evento que acontece agora em São Paulo entre os dias 6 e 7 de setembro. Bom, eu já comentei sobre alguns convidados, né, no geral, mas percebam aqui, agora o evento divulgou o seu mapa. E aqui, ó, tem... Gente, tá muito bem organizado esse mapa, inclusive, repara só. Tem Pedro Mauro e Jairo Moreno, eles vão ter uma mesa, logo ao lado do stand da JBC. Tem stand da Mitos, pô, o Celso lá da Comic Hunter, um abração, tem a Editora Heróica, junto com a Editora Noir, tem Levi Trindade, meu querido amigo da Hyperion, tem Baú das HQs, veja só, tem muitos amigos, inclusive, lá na Baú, aí tem o banheiro, se você está interessado em saber onde fica o banheiro, vai ter aqui os painéis também, né, então... Logo, logo que eles divulgarem a programação, eu venho comentar aqui no canal. Vocês sabem que já tem uma galera clicando no link da descrição do vídeo e garantindo o seu ingresso lá pro Gibi SP Festival. Pô, tô feliz demais, gente. E estamos falando de um patrocinador do Dois Quadrinhos News. Então, pô, além de num baita evento, tu ainda valoriza esse programinha. Tá, vamos lá. Eu sei o que vocês devem estar se perguntando. Vini, por que eu tô vendo na minha tela, nesse exato momento, um Eternauta desenhado pelo Chico, né? Um clássico argentino desenhado por um dos maiores quadrinistas brasileiros da atualidade. Galera, vocês não têm ideia da notícia que eu vou trazer agora para vocês, pô, é uma baita honra pro Dois Quadrinhos. Estamos falando de um lançamento da Trem Fantasma que sai em dezembro, que é Eternauta e Outros Contos de Ficção Científica. Esse é um livro que compila, né, histórias de ficção científica do Hector Oesterheld, escritas entre 1962 e 1968. Aqui vocês estão vendo a edição lá de 1995, ó, Hector Oesterheld, aqui tem a capa. Vocês têm noção que quando eu fui para Buenos Aires, eu encontrei esse livro. Eu fui uma vez na minha vida para Buenos Aires, foi tipo ano passado, e eu encontrei, estava à venda. Que deve ter sido um milagre. Só que como eu não, né, meu espanhol não é tão bom assim, vamos deixar passar. Gente, quem diria que eu ia estar aqui um ano depois anunciando a publicação desse livro para vocês, então lançamento da CCXP. Entre esses contos, tá, tem um conto inacabado do Eternauta, que saiu numa revista chamada El Eternauta no início dos anos 60, saía, né, em capítulos, só que aí a revista parou e o conto acabou ficando inacabado. Mas são vários e vários contos, tem Ciência, Amor, Exílio, Gênesis, Uma Morte, A Árvore da Boa Morte, todos com ilustrações, então, do Chico. Tem Um Estranho Planeta. Eu conversei com o Marcelo, um dos editores da Trem, e ele falou o seguinte: em 2022, ele entrou em contato com os herdeiros do Oesterheld para justamente licenciar esse livro, né, e trazer para o Brasil. E nesse período ele também não tinha a mínima noção de que a Martins Fontes tinha perdido, a editora Martins Fontes não tinha mais os direitos do quadrinho Eternauta, né? Ele não tentou licenciar o quadrinho em si, né? Ele foi direto atrás do livro. O que ele quer dizer é que ele não tentou atravessar, por exemplo, a editora Pipoca Nanquim, nem nada do tipo. Ele foi atrás do livro e até onde ele sabe, né, o próprio Pipoca, né, nunca se interessou exatamente pelo livro de contos. E, inclusive, como ele viu que o livro não era ilustrado, né, a versão de 1995 não tinha ilustrações, ele pensou em justamente chamar um grande desenhista brasileiro. E, gente, vocês têm ideia que a gente vai ver o Chico fazendo algo que foi, inclusive, aprovado pelos herdeiros de Hector Oesterheld? Olha que demais! Deixa eu aproximar aqui para vocês, ó, tu tem uma senhora numa cadeira, no meio de uma loucura ali tecnológica ao fundo. Pô, eu tô maluco para ler. Você sabe que o Oesterheld, ele é muito... Bom, todo mundo sabe, né? O cara é uma lenda da Argentina, mas assim... Ele é um cara muito prolífico, muito criativo, então eu mal posso esperar para ler Eternauta e Outros Contos de Ficção Científica, sai pela editora Trem Fantasma em dezembro. Que momento, que momento. Vamos falar sobre o prêmio norte-americano de quadrinhos. É sempre legal acompanhar, né? E esse é um prêmio focado nos artistas. O Ringo Awards, então, divulgou a sua lista de indicados. E vocês têm ideia, gente, que a Bilquis Evely, ela ganhou um Eisner esse ano, faz 2 meses. Ela está indicada ao Harvey Awards e agora ela está no Ringo Awards. Aqui, ó, melhor desenhista, tem aqui a Bilquis, tem também o nosso querido Daniel HDR, amigo aqui do canal, tem outros nomes, né, bem conhecidos, né, tem Kate Flynn, Eduardo Risso, Chris Sammy. Na prática, a Bilquis, ela está indicada em 3 categorias, né, tem melhor capista, também imagino por conta do Ellen, e o próprio quadrinho, né, que eles não colocam exatamente, né, o motivo da indicação. Mas ó, o próprio Ellen tá na melhor série, junto com, veja só, o Beneath the Trees Where Nobody Sees, que vocês viram primeiro aqui no Dois Quadrinhos. Vocês sabem que o Ringo Awards é um prêmio em homenagem ao Mike Wieringo.
eu acho que assim se pronuncia, que é um cara, um monstro aí que desenhou durante um bom tempo o Quarteto Fantástico. Eu amo a fase dele junto com o Mark Waid, e ele nos deixou há mais de 20 anos, né, e acabou recebendo essa homenagem. Ó, os resultados dessa premiação saem no dia 18 de outubro na Baltimore Comic Con. Você sabe que uma das principais atividades do leitor brasileiro é reclamar. A gente adora reclamar. Claro, tem reclamações que são bobas e, sei lá, frescura de leitor. Mas tem reclamações que são muito justas, do tipo, pô, a editora tal não me entregou o quadrinho que eu apoiei no Catarse. Pô, a editora tá atrasando, a editora não tá respondendo. E geralmente quando tem esse burburinho, alguém fala, pô, mete um processo, vamos resolver essa situação. Porque eu conheço o tio do sobrinho, da neta, da avó, da minha vizinha que processou a editora, ganhou, então tem que meter processo. O que eu quero dizer é que geralmente, quando a gente escuta essas histórias, é de alguém muito distante, que a gente não tem como ter muito contato, mas a história está circulando. E se eu falar para vocês de um cara que realmente processou as editoras, e não só uma vez, mas muitas vezes, vocês têm ideia que essa matéria que vocês estão assistindo nesse momento, ela foi escrita com base em 10 ações que nós recebemos em PDF desse leitor. Parênteses aqui, tá? A gente vai chamar ele de Dedê, até porque ele é fã do Demolidor, assim como eu, e eu vou tomar a liberdade de ilustrar toda essa parte do vídeo com imagens do Demolidor, né? Afinal, nós dois somos fãs, ele é advogado, acho que faz muito sentido. Vamos lá, o nosso querido Dedê, ele cita o seguinte, né? Ele já abriu inúmeros processos contra editoras, né? Ele só nos mandou uma parte deles, e sempre que um pedido de uma loja ultrapassa a linha do mero aborrecimento, ele vai lá e processa na hora e faz as lojas cumprirem o combinado e com juros. É importante dizer que estamos falando aqui de algumas das maiores lojas da internet de quadrinhos e algumas das maiores editoras, porque meio que toda editora hoje em dia tem uma loja, e ele contou o primeiro caso. Vamos lá, vem comigo. Ele fez uma assinatura de uma linha de revistas e a coisa não andou muito bem, sabe? Ou o gibi atrasava, ou de repente chegava uma edição repetida, até que chegou num ponto que ele acabou perdendo um quadrinho, né? Meio que o quadrinho não chegou na época, o tempo foi passando, ele entrou em contato, ele pediu um reenvio, e aí chegou num ponto que a editora falou, olha só, não temos como te enviar determinado quadrinho porque ele está esgotado. Sim, o cara assinou um serviço, né? E a gente supõe que quem assina vai receber todas as edições, e o gibi sumiu do mercado sem ele receber. Vocês têm noção que o nosso querido Dedê recebeu R$2.000 por conta desse processo, sendo que o valor inicial da assinatura era de 800. Aí tu vai dizer, ô Vini, como assim? O cara recebeu mais, né, infinitamente mais, do que o valor do quadrinho que a editora não enviou. Vamos lá então para a explicação técnica do que aconteceu, né? O Dedê nos passou o seguinte, existe uma tese muito utilizada no direito do consumidor, que é a teoria do desvio produtivo. Se o consumidor perdeu tempo tendo que resolver a situação, ele merece ser ressarcido, né? Você dispôs de tempo do seu lazer, sabe, tu podia estar inclusive trabalhando, mas tu teve que parar a tua vida porque o contrato de compra e venda não foi cumprido, né? Porque quando tu faz uma compra, né, tu se estabelece ali um contrato de compra e venda. O Dedê comentou com a gente que os processos em geral, eles fecham entre R$1.000 e R$3.000, e isso independe do valor que ele gastou, né? Como eu falei, não é exatamente o valor do produto que importa. Tu pode comprar um gibi de R$20 ou uma geladeira de 3.000, né? O grande ponto é esse contrato que não foi cumprido e o tempo que tu teve que investir para resolver um problema que devia ser meio óbvio, né? Se a editora te prometeu alguma coisa, ela tem que entregar. Vocês têm noção que num dos processos que o Dedê nos enviou, a gente viu o primeiro direito de defesa do lombadeiro nesse país. Pois então, o Dedê, ele estava fazendo uma daquelas coleções que formam lombadas, tá? Eu coloquei ali uma imagem da Salvati só para ilustrar, e ele percebeu que uma das edições que a editora mandou estava mal impressa. Basicamente, quando ele colocava a edição em questão na coleção ali para formar a lombada, não batia, né? Meio que a imagem da lombada estava muito para cima, e vamos parar de pensar que um dos atrativos da coleção prometidos no contrato de compra e venda é que a lombada fique perfeita, sabe? Tem que ser o sonho do lombadeiro. Aí ele procedeu da seguinte forma, ele foi lá, embalou bonitinho a edição que estava errada, enviou para a editora, né, esperou, deu N problemas de entrega, recebeu uma edição errada de novo, tentou contato, mandou, né, enfim, pô, me envia uma edição bonitinha, quero arrumar aqui a minha lombada. Resumindo, foi lá, processou, ganhou uma grana e finalmente a editora resolveu enviar, né, o gibi correto para ele completar
a sua lombada. Tá, tudo bem. Eu entendo que né, o cerne do processo todo tinha relação com a editora não enviar o quadrinho correto. Sim, mas se a gente parar para pensar, o que motivou, né, o que deu start para tudo foi justamente a lombada. Para terminar, a gente tem que falar de duas coisas muito importantes que o Dedê nos alertou. Primeiro que o Dedê ficou muito engraçado. Imagina o Demolidor pra ilustrar porque ele é fã, eu acho que ele merece. Pô, foi muito querido com a gente, né? A matéria ficou legal pra caramba. Tá, primeiro de tudo, não dá pra processar por qualquer coisa, tá? O gibi atrasou alguns dias, o gibi atrasou, não sei. Tem que ser uma frustração que extrapole o razoável, sabe? A editora atrasou absurdamente, beleza. Aí dá pra ir lá e abrir um processo. Ou no caso da editora não te responder, né? Tu tentou entrar em contato várias vezes, a editora simplesmente te ignorou, sei lá, não enviou o produto. Ao mesmo tempo, é sempre importante para qualquer tipo de processo documentar, tá? Tu tem que tirar print de tudo. Cara, se vocês forem ver os processos que o Dedê nos mandou, cara, tem foto da lombada desalinhada, provando, por exemplo, que sim, ele tentou o contato amigável, ele tentou entrar em contato com a editora, ele não obteve, né, o contrato de compra e venda ainda assim não foi cumprido, então ele foi lá e colocou um processo. E vocês têm noção que num desses processos teve uma editora que atrasou tanto, que ele colocou um vídeo do Dois Quadrinhos, sim, porque, né, você sabe, aqui a gente comenta de atraso, o problema, então ele anexou, né, o link ali pro vídeo aqui do canal, mostrando a frustração dos leitores e como a editora não estava cumprindo o contrato. Falar pra vocês o seguinte, você sabe que esse programinha, ele já chegou muito longe, tá? Eu me orgulho muito, a gente já foi citado em CBR, Bleeding Cool, né? Ou seja, sites, né, de fora do Brasil citam o Dois Quadrinhos News como fonte, mas eu nunca imaginei que um vídeo do canal seria argumento nos tribunais. Que momento, que momento. Tá, antes de acabar o programa, atenção, você já passou por uma situação assim, já processou alguma editora, já teve um caso desse tipo? Pô, conte sua história aqui embaixo. Galera, também vou deixar na descrição do vídeo link do Gibi SP Festival para tu ir lá comprar teu ingresso, tem link dos grupos de promoção do canal, veja só, teve promoção de gibi do Pipoca Nanquim, Comic Zone, Panini, cupom da Panini que a gente divulgou em primeira mão, então tem muita coisa aqui embaixo e foi muito bom ter vocês por aqui, tá? Valeu, valeu. Boa noite. Boa noite.